Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para contarmos a história de um recém-jogo de terror muito interessante e que tem bastante coisa assim envolvendo o universo e também um esquema meio diferente de fazer, sabe, um jogo, de fazer um negócio legal, que foi Hungry Lamo. Eu gostei pra caramba do jogo, não só porque nós temos a perspectiva do assassino depois da vítima, um negócio bem legal, e vocês gostaram bastante, me pediram um vídeo de história e está aqui para finalmente explicarmos a história do que tá acontecendo no jogo. Agora que nós tivemos um novo final, nós temos um pouco mais de norte do que tá acontecendo. Então, pessoas, eu vou contar pra vocês tudo que tá rolando nesse jogo, mas antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Mas a gente vai fazer mais coisas que vocês pedirem, pode deixar nos comentários. E também, venham aqui às 6 horas da tarde todos os dias que vai ter um vídeo de história resumindo pra vocês, tá bom? Então é o nosso compromisso, fique aí conosco, você não vai se arrepender de ser inscrito aqui do canal. Então vamos lá, atendendo a pedidos, vamos ver então a história de Hungry Lamo. De início nós estamos controlando uma lhama chamada Lamo. Essa lhama, ela tem como se fosse uma parte de floresta, onde ela mora ali numa caverna, um tanto quanto escondida das pessoas, e além de Lamo temos também o narrador. O narrador é como se fosse as vozes na cabeça dessa lhama, sabe? Vendo como é que é uma história infantil, aquela coisa bonitinha. Ela acorda na caverna e está com muita fome. Nesta fome dela querer pegar, sabe, e ver o que pode conseguir de comida, ela tem alguns amiguinhos frutas que podem ajudar ela nesta missão. Nisso tá andando ali fora e ela vê como se fossem algumas frutinhas que nascem ali na vegetação, mas não acabam matando a fome dela. A lhama, ela acaba ficando com mais fome ainda, que é alguma coisa que encha mesmo o estômago dela, pelo menos nos próximos dias. E aí então escuta como se fosse um latido e tem um amigo que é como se fosse um cachorrinho banana. E aí ela tá querendo pegar, sabe, vai conversar com o cachorrinho e aí fala: olha, mas o cachorro, né, que você está ouvindo aqui os latidos desse cachorro banana, temos que meio que botá-lo pra dormir pra poder alimentar o corpo de Lamo. E aí então pega uma pedra e dá na cabeça do cachorro. Cachorro desmaiado, ela pode finalmente se alimentar, mas ainda não é o suficiente pra Lamo. Depois nós encontramos 3 amigos que são dessa tribo de amigos frutinhas e eles estão ali acampando, estão ali juntinhos, sabe, fazendo alguma coisa entre eles ali, já que eles vivem juntos e sempre aparecem pra Lamo poder brincar com eles. Quando o Lamo aparece, os 3 saem correndo e aí o narrador fala que estão brincando de esconde-esconde com o Lamo e agora tem que encontrar os 3 amigos frutinhas pra poder alimentá-la de vez. O primeiro se escondeu em cima de uma árvore, o segundo dentro como se fosse uma gruta de rochas e o outro dentro de um arbusto. Na verdade, não tem uma ordem específica, você pode ir para qualquer um deles, é só uma ordem mesmo que eu fiz, mas você pode fazer a ordem que você quiser. E depois você pegando coisas que estão ao redor para tirar esses amiguinhos frutas que estão escondidos, Lamo finalmente consegue se alimentar, mas ainda não é o bastante. E aí agora nós temos a troca de perspectiva, o que é muito legal nesse jogo, pois agora numa fita VHS, como a gente estivesse vendo as coisas que estão rolando, estamos controlando uma das pessoas que estão ali naquela floresta. Um latido é ouvido de muito longe e aí essa pessoa tá preocupada, falando: caramba, o que será que pode ter acontecido com a Moshi? Moshi, que muito provavelmente é a cachorra dele. No caso, a pessoa que estamos vendo a história e controlando, né, nesta floresta muito da sinistra. Voltando pro acampamento, a gente tem que ir talvez procurar a trilha de onde está a Moshi, a cadela que tá ali com a gente. Depois de olhar um pouco ao redor, ele também percebe que os amigos também fugiram do lugar, não se sabe pra onde eles foram, e aí vai andando e tudo mais, acaba encontrando, infelizmente, o corpo da Moshi todo dilacerado. Alguma criatura no meio do mato acabou devorando a cadela. Nisso já fica totalmente doido o negócio, pois começa a aparecer algumas partes onde tem, sabe, tipo, parece uma alucinação, parece uma lhama com um sorriso muito esquisito, um negócio bem feio mesmo, bem do mal. E aí a pessoa tá muito preocupada, o nosso protagonista, falando: caramba, agora eu perdi a cadela, caramba, cadê meus amigos? Nisso então agora o objetivo é procurar os 3 amigos que estavam ali acampando também. Agora com a nova atualização a gente tá vendo que na verdade parece que você, junto com os amigos que acabaram desaparecendo, estão ali para um desafio. O desafio da floresta do Parque Lamo. E aí tipo, ó, você tem que levar coisas para fazer um acampamento, sabe, repelente de inseto, e encontra todo mundo num ponto ali até a meia-noite. E ali tem esse
mapinha, né, que vai a gente ter uma pista do que aconteceu. E aí, tipo, o carro ficou perto da estrada, e aí todo mundo se encontrou ali no meio. E aí tem, tipo, a área que a galera vai fazer as necessidades, que é onde a gente tava, por isso que a gente não foi encontrado. E aí fica de olho no Moshi, né, na cadelinha. E também, né, não vai para o fundo, tem uma caverna amaldiçoada. Então parece que essas pessoas acabaram se envolvendo numa coisa muito maior do que elas poderiam imaginar. E aí as lendas que rolam esse lugar do Parque Lamo, as pessoas vão lá para tentar passar pelo desafio. Parece que as pessoas que vão nessa floresta, elas não voltam mais, ou são encontradas de maneiras um tanto quanto estranhas, ou acabam notando que tem alguma coisa muito esquisita lá dentro. E aí esse grupo de jovens que não tem nenhum pingo de bom senso acabou fazendo um acampamento lá para ver o que poderia acontecer no tal parque assombrado da Floresta Lamo. E aí então agora a gente sabe basicamente o que tá rolando, foi realmente esse desafio muito doido aí. E aí o cara agora tem que procurar os 3 amigos. Nisso ele encontra um dos 3 amigos que tá completamente carbonizado, o outro tá cheio de picadas de abelha e a outra tá completamente quebrada, parece que caiu de uma árvore. Mas uma coisa é certa, os 3 não têm cabeça, o que é muito esquisito. E a cada parte que a gente vai andando, parece que as coisas vão ficando cada vez mais sinistras. Tem alguém olhando na floresta, alguma coisa ou alguém com um sorriso enorme tá espreitando, esperando nossos próximos passos. E agora nós temos 3 possíveis finais. É claro que agora, né, depois de ver a lhama, aquelas coisas todas meio que parecendo meio que na escuridão, aí é natural que a gente vai correr pro carro, deixa todo mundo aí, o negócio deu tudo errado, vamos pro carro. Indo pro carro, a gente pega o primeiro final, onde mesmo com o esforço do nosso protagonista de correr pela própria vida, a lhama aparece na frente dele e um acidente acontece. Nisso vira capa de jornal com a notícia do que aconteceu, uma tragédia na floresta do Parque Lamo. E aí nós estamos em 21 de fevereiro de 2002. E nós estamos lendo o Kulu Times, que é justamente o nome da cidade onde tem a parte do Lamo Forest. O nome da cidade se chama Kulu. O jornal vai descrever onde um acampamento no meio da floresta, que já é conhecido por coisas ruins, acabou virando um banho de sangue. Tasha Neal, de 20 anos, Ken Abel, 20 anos, Leon Dean, de 20 anos, e um nome todo grifado, que é muito provavelmente do nosso protagonista, estavam fazendo um acampamento na parte da floresta do Lamo Park. Eles queriam ter um momento para relaxar e para comemorar, já que agora eles foram para a faculdade, eles saíram do colegial e agora vão para novas partes de suas vidas. A tragédia aconteceu primeiro com Tasha, Ken e Leon, e foram brutalmente assassinados e decapitados no meio da noite, deixando o tal nome grifado para ser o primeiro e único sobrevivente desse incidente devastador. Então nosso protagonista nesse final ele sobrevive. O Parque Lamo já foi conhecido por ter vários incidentes, né, que foram conhecidos por terem assassinatos que não tiveram uma solução. Aqueles que entram no parque muito provavelmente acabam encontrando alguma coisa e eles sofrem por decapitação, mas ainda é desconhecido como isto é feito. Mas a parte forense da cidade acabou encontrando marcas de mordidas que estão presentes nos corpos, parecido com dentes humanos. O que é bizarro, já que a gente tá vendo claramente uma lhama vindo pra cima da gente. Mas tudo bem. E agora o recém-mistério que rolou no Parque Lamo foi solucionado, já que as autoridades acabaram encontrando quem seria o tal assassino. Mas eles acabaram guardando essa informação, porque justamente, né, eles acabaram vendo quem que é a pessoa, o que que tá por trás desse negócio, e eles acabaram protegendo a identidade para não causar mais alarde ou deixar a população tremendo de medo. O nosso querido sobrevivente recusou dar mais entrevistas ou dar mais detalhes, ainda mais por conta da experiência traumática que passou, que é simplesmente tentar esquecer o que aconteceu. E as condolências às famílias de Tasha Neal, Ken Abel e Leon Dean. E aí então agora o público pode ficar tranquilo, sabendo que o tal do assassino do Parque Lamo foi preso. Aparentemente o nosso sobrevivente acabou atropelando o tal bicho, né, o que quer que seja
esse negócio. E aí parece que as autoridades foram lá e acabaram encontrando os restos mortais desse bicho. E aí, ou tentaram prender o que tava ali, sei lá, mas acabaram pegando esse negócio e indo pra um outro lugar. Tá certo que é uma das possibilidades do jogo, não é um final 100% certo, porque a gente teria que ter talvez mais outras atualizações pra ver qual final seria o verdadeiro, porque ainda tem mais 2 para nós falarmos. E aí, então, talvez numa futura atualização a gente vai saber qual é o final verdadeiro. O segundo final, basicamente, a gente vendo esse primeiro final e voltando com a Lhama, sabe, andando, fazendo tudo aquele negócio de novo, indo até a parte do final onde tá lá a estrada, a Lhama pode quebrar o carro, e quebrando o carro, antes, né, que o cara consiga entrar e, sabe, fugir, acontece mais um final, onde basicamente a Lhama vence, né, o cara acaba também entrando no buchinho da Lhama e fica tudo por isso mesmo. E agora, mais recentemente, nós temos um pouco mais de detalhe do que pode ser o tal assassino do Parque Lamo. Nós podemos entrar na caverna do Lamu e a gente vai entrar para ver mais coisa atacada que tá acontecendo lá dentro. A primeira coisa que é notável, né, é aquele monte de caveira representando as pessoas que já passaram por ali. O tal bicho fruta que o Lamo acaba imaginando da cabeça, né, ele acaba mordendo, né, a cabeça das pessoas e levando para essa caverna os restos dela. Depois de acabar devorando, ele joga a carcaça do que sobrou ali e fica essa pilha, ou seja, muita gente já passou pela mão do Lamo. E mais no fundo da caverna nós temos algumas anotações e também como se fosse um livro infantil, que talvez vai contar uma história de uma lhama que tinha uma família até que bonitinha, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho. E também alguns cortes de jornais que vão nos ajudar a entender melhor essa história. O primeiro desenho que nós vemos é como se fosse os pais da lhama, onde ele sente falta da mãe, mas o pai seria um cara do mal, um cara bem ruim. A gente pode ver que tá até escrito Evil em cima e tem até os chifrinhos, mas a mãe, além de estar com aquela coisa, sabe, eu sinto falta dela, se você perceber, também tem os riscos nos olhos, ou seja, os pais da lhama estão mortos. O segundo desenho que nós vemos logo na esquerda é também da lhama pensando em comer, e aí é como se fosse uma ordem, tipo, a lhama só pode comer fruta, só fruta, somente fruta, somente fruta, somente fruta, somente fruta. É como se fosse tentando ensinar que matar as pessoas seria errado, ou pegar carne seria errado, mas aí na cabeça da lhama a gente sabe que ela tá imaginando as pessoas como frutas. Então é aquela coisa, a loucura do que é que tem acontecido com a lhama acabou ela virando, sabe, eu sou obcecada por frutas, aquela coisa de lhama só comer fruta, mas ela acabou imaginando as pessoas como fruta. É realmente uma coisa muito doida. E aí temos então o livro infantil que veio esses desenhos. E aí tá ali, é o livro da Lhama com Fome. E aí então, Lhama com Fome, que é o Lamu, e aí o livro pertence a alguma coisa ali, L-A-I-R-Y. Não é mais esse nome, mas a gente dá pra ver que talvez o nome seria Larry. E de novo a gente sabe que é da mesma pessoa, porque ela acha que o pai dela é um monstro e a mãe tá ali também com os olhos riscados. É como se os pais estivessem mortos e ele tá triste. A segunda parte vai mostrar os desenhos da lhama, onde seria ela acordando pro aniversário. Olha que bonitinho, é mais um dia na vida da lhama. A gente sabe do aniversário porque tem os detalhes, né, da pessoa que escreveu em cima. Então a pessoa se imagina como se fosse essa lhama. Então a lhama tá fazendo aniversário, ou fez aniversário, e aí então ela tava com fome, acordou com fome, aquela coisa toda. E aí dá pra vocês verem como se fosse uma seringa, alguém injetando alguma coisa nela, como se ela estivesse fazendo parte de algum experimento. Depois a lhama sai pra poder brincar e se aventurar pra procurar comida, né, que é o que a gente até jogou na primeira parte. E aí a gente sabe que a lhama saiu de casa, ela tava em outro lugar, né, ou a pessoa que se imagina como lhama tá ali, sabe, fugindo, e ela tá triste porque os pais morreram. E a próxima parte é a tal pessoa que se imagina como lhama fala, não tenho mais casa, agora a lhama tem que sair correndo porque a polícia chegou e tá agora vendo que tem 2 pessoas mortas dentro da casa. E o mais interessante é que temos um pedaço de um jornal chamando do Exposed. Olha aí, um cara foi exposto por ser uma fraude, que é o Dr. Bronze. Fazia parte de genética e tentando, sabe, fazer uma fusão entre o gene humano e o gene de alguns animais. E os recentes estudos deles acabaram encontrando coisas
falsificadas, coisas ilegais que talvez as pessoas não aceitariam que ele estivesse fazendo. No dia 15 de abril, o Dr. Bronze acabou revelando, né, essa parte que ele acabou encontrando de humano e animais e fazendo uma fusão genética, permitindo que os cientistas consigam fazer partes específicas do DNA de animais sendo colocados no corpo humano, permitindo que os humanos também tenham algumas coisas, sabe, que possam ajudar a evoluir o DNA humano. Com essa descoberta miraculosa, ele poderia muito bem fazer, sabe, doenças incuráveis se tornarem coisas que poderiam ser produzidas para a humanidade. Porém, conforme a gente tá vendo a notícia de uma fraude, parece que o doutor estava usando coisas que não eram permitidas por outros cientistas. E quando foi avaliado por eles, acabaram encontrando coisas que eram bem ruins que ele estava fazendo. E também comprovaram que a pesquisa que ele estava levando ali não tinha nenhum estudo prático e também não tinha nenhuma permissão para continuar acontecendo. E logo atrás do jornal tá, é tudo sua culpa, eu não queria mais. E aí então, parece que é o fim do livrinho, onde a Lhama tá dormindinho, aquela coisa toda, e ela fala, ainda estou com fome. Mesmo a Lhama tendo passado por tudo e já tendo comido no livro, a Lhama, pessoa, sei lá o que a gente tá vendo, ainda está faminta. Bom, então a gente já tem a revelação aqui. O tal do Dr. Bronze é o pai da tal Lhama que nós estamos acompanhando aqui. E a tal Lhama, na verdade, se chama Larry. Então a gente consegue fazer a soma de que a Lhama que nós estamos controlando, além de se chamar Larry, é filha do Dr. Bronze e que estava passando por experimentos da própria mão do pai. Infelizmente, terminando esse livro, a gente encontra com o Lamu, né, o a Lhama, ou Larry, e aí a gente vai para o outro final, que são histórias antigas. E vamos para um outro jornal do dia 23 de outubro de 77, 25 anos antes dos eventos que a gente tá agora. E aí então acontece o assassinato na casa dos Bronze, onde esse evento terrível acabou envolvendo Eric Bronze, de 52 anos, Tina Bronze, de 51, e eles eram felizes e os vizinhos acabavam gostando bastante deles, e os dois tinham um filho que o nome tá completamente rasurado. Mas para bom entendedor, meia palavra basta, nós estamos vendo que é o Larry que é o filho que acabou sobrevivendo a esse tal incidente. Na noite de sábado, os corpos de Tina Bronze e o Dr. Eric foram encontrados brutalmente assassinados, e eles acabaram também procurando pelo corpo do menino, mas não estava na cena do crime. O corpo de Tina e do Eric tiveram as suas cabeças arrancadas de seus corpos. A polícia alerta para as pessoas ficarem em casa, por ter um tipo de assassinato nesse nível, é muito perigoso pra galera ficar andando na rua. E as autoridades começaram a fazer uma parte de busca pelo pequeno Larry, o único sobrevivente desse tal incidente. Tudo isso aconteceu depois do Exposed, que é o Dr. Bronze acabou levando por conta da pesquisa ser totalmente fraudulenta. Então a gente já pode somar que é o passado do nosso tal assassino do Parque Lamu, que é o Larry. Ele sofreu experimentos do pai, e aí essa pesquisa acabou levando essa criança a ter um comportamento bem terrível. E a única coisa que ele acabou sendo preso naquela época é a tal memória de um livro infantil, muito provavelmente dado pela sua mãe, que ele meio que agarrou a essa história, onde ele é uma lhama que tá com fome, aquela coisa toda. Ou talvez o pai dele testou com coisa de lhama no moleque, mas isso acabou dando bizarramente errado e fazendo com que o próprio moleque matasse os próprios pais. Nisso o moleque foge correndo, né, sabe, desesperado, e ele acaba entrando nessa floresta, e aí rola todos os assassinatos ao decorrer dos anos, até chegarmos nos eventos de hoje, e aí temos o primeiro ou o segundo final, onde o sobrevivente ele consegue passar por cima do corpo do Lamu, e aí ele é preso, ou o corpo é pego e ido para outro lugar, ou o Lamu vence e as coisas continuam acontecendo, e aí a gente vai ver isso nos próximos updates e atualizações que tiverem de Hungry Lamu. Quando tiver novas atualizações eu trago aqui pra vocês, a gente vai encorpar mais ainda essa história. Então é só pra vocês entenderem o que tá acontecendo, e quando tiver mais coisa eu trago pra vocês. Muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pessoal por tudo, sempre me despeço de vocês e até a próxima.